Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. É mais uma manhã, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, aprender com aquele que é manso e humilde de coração. É o que eu preciso, é o que você precisa. E é por isso que todas as manhãs nos rendemos aos pés do Senhor, para clamar, para pedir, para receber. Quando temos fé e cremos, nós vamos receber toda a fé, todo o conhecimento, toda a sabedoria que nós precisamos para viver. Porque Deus, Ele dá aquele que pede. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele olha para a intenção do coração. E Ele conhece aqueles que verdadeiramente estão pedindo o conhecimento, a sabedoria, porque a falta de conhecimento te aprisiona, te escraviza. A única coisa que liberta é a verdade. E a verdade nós só encontramos na palavra de Deus. Só Deus é capaz de dizer toda a verdade para mim, para você. E ainda dai-nos força para suportar e entender qual é a nossa real personalidade. A palavra de Deus, que o Senhor vai falar comigo e com você hoje, está aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 1, o versículo é o 10. E a palavra vai nos dizer assim: E Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado a nossa esperança e esperamos que Ele continuará a livrar-nos. O Senhor, nesta manhã, Ele quer saber em quem você tem colocado a sua esperança. Qual tem sido a fé que você tem confessado? Porque tudo que você fala, você cria. E quando você cria algo, é porque houve fé. É porque houve uma ação. Porque a fé sem obras, ela é morta. Assim como a obra sem fé também é morta. Não há vida. A vida ela só acontece quando verbalizamos com a nossa ação. Então, o Senhor, Ele quer saber onde nós temos colocado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza. Aqui nesse contexto, Paulo está contando do naufrágio que houve. Ele naufragou. E ali ele chega a dizer que quase perdeu a fé. Ele quase acreditou que não tinha mais jeito e que eles iriam morrer de maneira terrível ali em alto mar. Mas como está escrito, Jesus, o autor e o consumador da minha fé e da sua fé, ele salvou Paulo e todos os seus. Ali a glória de Deus desceu. E Ele está dizendo para mim e para você, olha, pode confiar. Porque Ele me salvou. Ele te salvou. E Ele vai continuar te salvando. Ele te livrou. Ele vai te livrar. Ele vai continuar te livrando. Entenda que escolher a salvação vai trazer para mim e para você uma vida bem mais apertada, para andar num caminho muito estreito, para adentrar em uma porta que é pequena, mas é só esta porta que me leva à salvação. E esta porta, ela é representada pela minha fé. A minha fé, ela pode ser tão pequena, os meus atos podem ser tão simples, mas unido a minha fé com os meus atos,
Não há nada impossível para mim. Mas não por causa de mim, mas por causa do meu Deus e da promessa que Ele fez. Que sempre que eu e você uníssemos a nossa fé e confessássemos que não somos nós, mas Ele sempre estaria comigo e com você. E quando Deus está comigo e com você, não existe impossível. O impossível para Deus não existe. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que entende que a sua fé, ela te torna ilimitada. E o próprio Deus diz para mim e para você, não tem ponto final para aqueles que vivem pela fé. Abraão viveu pela fé. Ele experimentou o que é fé. Ele deu exemplos do que é fé. Fácil? Não é. Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, nós sempre teremos a certeza que Ele nos livrou de uma morte terrível. E que Ele irá continuar nos livrando, assim como Paulo está dizendo que aconteceu com ele e com seus discípulos naquele barco. Quantas foram as vezes que Deus te livrou de uma morte terrível? Tem mortes terríveis que você foi livrado, que você nem sabe. Armadilhas que o inimigo armou contra ti, que você não faz nem ideia. Mas Deus estava lá, te guardando, te livrando, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Deus prometeu aqui na Bíblia Sagrada, Ele vai cumprir. Porque Deus é Pai e Ele cumpre as promessas dEle. Mas nós estamos aptos a obedecer? A receber a recompensa de Deus? Porque na verdade é uma recompensa. A salvação é uma graça. Mas junto com a obediência a Deus, vem muito mais. Por isso, pare, analise, pense em quem ou em que você tem colocado a sua esperança. Porque quando você coloca a sua esperança em Deus, você não só vai ver, mas também vai viver pela fé e experimentar a graça de Deus, que é o dom gratuito de Deus para mim e para você. E nós não merecíamos, mas ainda assim Ele nos deu. Então pare de olhar para as pessoas e criar impossibilidades, porque Deus, Ele já disse, tudo é possível ao que crê. Não seja você aquele que vai criar a falta de fé no coração das pessoas. Porque não é esse o propósito de Deus, nem para mim e nem para você. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Deus. Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Muito obrigada, Senhor, por tudo que és, por tudo que faz, por mim, pelos meus. Tu és maravilhoso. E quero sempre dedicar a fé e o amor, a esperança no Senhor, porque de mortes terríveis o Senhor já me livrou
e continua me livrando todos os dias, não só eu, mas todos os meus também, Pai. Muito obrigada. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que nós compartilhamos a palavra, estamos aptos para crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.